Olá, meu nome é Everson, eu sou médico gastroenterologista, professor de gastroenterologia na Universidade do Vale do Itajaí e eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu nasci em Rio Negro, no Paraná, meu pai é professor de matemática, minha mãe é dona de casa e sempre nos meus estudos eu procurei me esforçar ao máximo. Pelo meu esforço eu consegui uma bolsa de estudos que me fez poder estudar num colégio particular. E nesse colégio particular eu consegui ter uma boa base de estudos. Como eu não tinha muita perspectiva quando eu estava na minha cidade a gente tinha basicamente duas profissões de sucesso. Ou a pessoa era médico ou ela podia trabalhar no Banco do Brasil. Então eu resolvi prestar vestibular para medicina. Prestei vestibular para a universidade pública, passei no primeiro ano e comecei a estudar lá, na Universidade Federal de Santa Catarina. Nos meus estudos, eu vi que eu precisava complementar um pouco a minha renda. O que meus pais me davam não era o suficiente para complementação de renda. Então, eu me transformei num bolsista de bioquímica. Eu estudei por 3 anos o transportador de trealose em Saccharomyces cerevisiae. Se você não sabe o que é isso, eu também já não me lembro mais qual é a validade disso, mas para mim foi muito válido, porque eu aprendi também a escrever um artigo científico, a fazer ciência através dessa bolsa de pesquisa. Resolvi, durante a faculdade, que eu queria ser gastroenterologista, busquei fazer residência médica em alguns lugares, eu fiz prova para 7 centros, eu consegui passar em 6, eu consegui escolher para onde eu iria. E em São Paulo eu fiz a minha residência médica e posteriormente eu fiz meu doutorado em gastroenterologia na Universidade de São Paulo. E aí começou uma outra busca na minha carreira. Para onde eu vou? Onde é que eu vou morar? Eu queria voltar a Santa Catarina, não gostaria de ficar morando em São Paulo. E eu comecei a procurar um lugar e graças a Deus eu consegui um lugar bastante interessante para o trabalho médico, pelo menos naquele momento. Eu trabalho hoje em Itajaí, Santa Catarina. No início foi muito difícil, eu não tinha dinheiro para me estabelecer, eu fui convidado a trabalhar numa clínica médica, eu encontrei colegas que me ajudaram muito nesse início para financiar meus aparelhos de endoscopia, para conseguir uma clientela, entrar no hospital, entrar na Unimed. Eu consegui isso com uma certa velocidade. Isso foi muito bom para mim. O próximo passo foi entrar na universidade. Eu sempre gostei, como eu falei, meu pai é professor, sou de uma família de professores, eu sempre gostei de dar aula. Então eu comecei dando aula na faculdade e paralelamente a isso, cada vez mais eu fui me super especializando em doença inflamatória intestinal. Isso é um nicho bastante pequeno dentro da gastroenterologia, mas que me trouxe um grande reconhecimento. Então, hoje eu consigo palestrar sobre doença inflamatória intestinal no Brasil e fora do Brasil. Eu participo de congressos e cursos da área aqui dentro e lá fora. Eu viajo cerca de 3 a 4 vezes por ano para participar desses cursos como professor ou como ouvinte e muitas publicações nessa área também. E na faculdade eu percebi que os alunos tinham muita dificuldade na parte do que está lá fora, como é que é a medicina fora da faculdade. Eles sempre vinham me perguntar como é que era o mercado de trabalho, como é que eles faziam para escolher uma boa especialidade, o que eles tinham que pagar para estar num consultório, o que eles tinham que pagar para entrar numa cooperativa médica, o que eles tinham que fazer com relação a isso. E a gente começou a conversar com esses alunos sempre depois das aulas, e isso foi tornando uma coisa bastante grande. Eu conheci a Andréa, minha esposa, e ela estava num momento diferente da carreira, ela estava iniciando a carreira médica, e eu pude perceber na prática quais eram as dificuldades de um médico de início de carreira. Então a gente via que o médico não sabia quanto ia ganhar, ou ele esperava ganhar tanto e aí isso era descontado e ganhava menos. Como é que ela iria se posicionar frente aos outros colegas, frente aos pacientes, entrar numa clínica, que tipo de clínica seria bom para a psiquiatria, que é a área dela. Então a gente começou a ver a necessidade de montar um curso sobre isso. Esse curso nasceu em Itajaí, a gente já fez alguns cursos em outras cidades também. E à medida que isso foi ganhando uma certa repercussão online, outras pessoas gostariam de ter esse curso na cidade dela. A gente teve convites para ir a Brasília, a Minas Gerais, ao Nordeste, dar esse curso lá. Isso acabou se tornando
inviável para nós, porque a gente tem a nossa profissão, a gente tem a nossa família aqui. É por isso que a gente resolveu transformar esse curso presencial num curso online, que é o curso PowerMed.